Olá, amigos internautas. Aqui nos encontramos novamente para juntos estudarmos um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos dar continuidade ao que vínhamos comentando no programa passado, suportados no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, onde estamos trabalhando um viés sobre a esperança. Então, o nosso Mestre Jesus nos tem suportado continuamente em votos esperançosos, em votos contínuos de ânimo, perseverança, para que seja possível, então, interpretarmos a busca pelo fortalecimento íntimo, pelo fortalecimento interno necessário, para que seja possível darmos continuidade àquilo que nos foi proporcionado como um voto de crescimento e evolução, que é o corpo físico. O corpo físico que temos tanto buscado tocar no assunto não é uma mera interpretação valorosa quanto ao fato de valorizarmos mais o corpo do que o espírito. O corpo físico ao qual nos referimos é a observação do instrumento que foi concedido ao espírito para que o espírito, então, o ser interno pensante, o ser racional, o ser inteligente, possa se movimentar, possa se desenvolver, possa vir a se apresentar renovado em razão de encarnações anteriores com as quais estivemos envolvidos. Então, o corpo físico nos tem proporcionado estas oportunidades de aprendizado. Mas, por algum motivo, a questão das sensações, a questão do envolvimento material, físico oferecido pelo planeta, as preocupações materiais, porque é fundamental que nós interpretemos considerações materiais são condizentes às coisas que são táteis, as coisas que você pega, as coisas que você toca, mas material também são as coisas intangíveis, como, por exemplo, o poder. É um tipo de apego, é um tipo de envolvimento que você não toca, não pega, mas encontra-se íncito no ser dentro de questões tidas e interpretadas como materiais. Então, há a necessidade de que nos desprovemos, que nós nos desvinculemos de determinadas observações que nos têm chamado por demais atenção, mas que na verdade não atendem ao espírito. Por isso que Jesus, buscando chamar a atenção para que haja a possibilidade de nos envolvermos com questões mais simples e, por conseguinte, irmos nos desvinculando das questões materiais na interpretação de valor que venhamos a dar, diz, então, olhai os lírios do campo, eles não tecem e não fiam, e nem Salomão, em toda a sua glória, foi capaz de se vestir com tamanha beleza. Jesus apresenta aspectos esperançosos quanto aquilo que se interprete como sendo a busca pela simplicidade que nos traduz, então, interpretações vindouras, interpretações mais firmes, interpretações seguras, quanto ao fato de sabermos separar aquilo que emocionalmente nos atenderá daquilo com o qual nos encontramos vinculados e que, na verdade, vai passar. Quando Jesus trata sobre esperança, Jesus está tratando, então, sobre o modus operandi de como alcançar aquilo que tanto se quer, de como alcançar aquilo
pelo qual se mantém tamanha expectativa. E chama também atenção sobre o que deve ser desconstruído para que se torne compatível a busca com o alcance, a esperança que se tem com o resultado a ser atingido. Havia uma grande problemática social e religiosa no reino de Israel. E o reino de Israel da época, que se formos no mapa hoje, é a Palestina como um todo, Israel mais Líbano, toda aquela faixa da Palestina era o reino de Israel. E no reino de Israel ele encontrava-se subdividido em 12 tribos. Por isso, 12 apóstolos. E 2 tribos encontravam-se no sul e 10 encontravam-se no norte. E as 2 do sul abominavam as 10 que se encontravam no norte em razão de determinados costumes religiosos, de determinadas questões religiosas existentes, porque existia toda uma questão sírio-fenícia, e dentro destas questões sírio-fenícias existiam então costumes religiosos, como, por exemplo, a questão de Deus ser interpretado como um velhinho de barba branca carregando um cajado, é um costume sírio-fenício. E os judeus do sul abominavam, então, os do norte em razão de certas questões referentes a isso. E os apóstolos apresentavam, então, extrema resistência interpretativa em relação a determinadas coisas. E Jesus, que em todos os instantes prega o amor e opera no amor, como sabia que não permaneceria no corpo por muito tempo, e que os apóstolos haveriam de se encarregar de dar continuidade no seu trabalho, então não poderiam continuar a manter dentro de si determinadas maneiras de pensar, determinadas maneiras de sentir. Havia necessidade de que o semelhante fosse interpretado pela ótica amorosa que Jesus apresentava. E o que Jesus fazia então? Para que estas resistências fossem quebradas, viajava o tempo todo com os apóstolos, levando-os para as regiões que eles abominavam, que no caso eram as tribos do norte. E num determinado instante, encontra-se Jesus em Samaria. E em estando em Samaria, aproxima-se de um poço chamado Poço de Jacó, onde oferece água, então, a uma samaritana que ali se encontrava. E a samaritana, como é do norte, acostumada à submissão, acostumada à humilhação, vira-se para Jesus e diz então o seguinte: Senhor, não é tu que me deve oferecer água, mas eu é que tenho obrigação de oferecer-te água. E Jesus olha candidamente nos olhos dela e diz o seguinte: mas a água viva que eu tenho a te oferecer, este poço não pode te dar. Porque a água viva que eu tenho a te oferecer, no poço de Jacó, você não a encontrará. Tanto é que todo dia você vem aqui buscar água, porque a água deste poço não tem te saciado. E a única água capaz de te saciar é a água viva que eu tenho para te oferecer. Este poço, inclusive, com o passar do tempo, vai secar. E há uma possibilidade muito grande de que, inclusive, serpentes habitem o fundo do poço. Então, o que eu te ofereço é a água que você, inclusive, sabe que tem buscado constantemente, é a água que você tem buscado saciar a sua sede constantemente e você não a tem encontrado. Então, ela tomada de todo aquele envolvimento amoroso apresentado por Jesus, ela então começa a interpretar que verdadeiramente ela está encontrando aquilo que ela tanto tem buscado, mas que na verdade não tem sabido onde procurar. E encontra-se Jesus ali à sua frente. Então ela questiona Jesus dizendo o seguinte:
Mas, Senhor, como faço para encontrar essa água? E daí, então, Jesus apresenta para ela a esperança operosa. A esperança que, para que seja alcançada, necessita ser trabalhada. E o que diz, então, Jesus? Para que seja possível você sorver esta água e saciar a sua sede, algumas questões internas suas necessitam ser trabalhadas. Algumas questões internas suas precisam ser modificadas. Então, o que Jesus apresenta? Que não há a possibilidade de se alcançar o resultado esperançoso, no sentido de saciar a sede interna de evangelho que ela tem, sem que ela trabalhe internamente aquilo que necessita ser desconstruído, para que possa existir um processo de compatibilidade entre aquilo que se busca e aquilo que se quer achar. Porque o achar é expectativa, e se é expectativa, é esperança. Então, o que Jesus nos tem apresentado, o que Jesus nos tem traduzido, é o modus operandi por onde seja possível nos mantermos esperançosos continuamente, mas não a esperança cômoda, a esperança ativa, a esperança que age. E como o processo de ensinamento de Jesus sempre encontra-se voltado para o aspecto libertador, então Jesus nos instiga a operar continuamente naquilo que se interprete como sendo o bem que se possa fazer ao próximo continuamente. O bem apresentado por Jesus como sendo o aspecto libertador é exatamente aquele que, em sendo operado por cada um, vai nos proporcionando, então, o entendimento do valor de se ter realizado algo. E por nos sentirmos, então, valorizados em nós mesmos por termos proporcionado o benefício a um terceiro, a quem Jesus chamava de semelhante, naturalmente vamos então nos sentindo envolvidos com a esperança que tem sido alcançada, que tem sido atingida, porque o nosso esforço, o nosso trabalho reproduz então a esperança contínua em se alcançar mais e melhor em razão dos resultados que foram alcançados pela nossa participação, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. É isso que nos momentos mais difíceis da nossa trajetória será possível então nos mantermos fundamentados na esperança no Cristo e em nós mesmos, por termos condições então de ouvirmos: "Sê forte, eu estou contigo". Por isso que Jesus não perde a ninguém. Jesus não desiste de ninguém. Jesus não julga a ninguém. Por quê? Porque para Jesus todos podem ser recuperados. Por isso que Zaqueu, num determinado instante, ele quer demais ver-se envolvido com Jesus. E ele sabe que Jesus vai passar por uma determinada localidade, por uma determinada rua. Só que ele tem uma estatura muito baixa, ele sobe num pé de oliveira e fica lá de cima a esperar Jesus passar. E quando Jesus chega em frente à oliveira, Jesus para, olha para cima e fala para Zaqueu: "Zaqueu, é necessário que me recebas em tua casa no dia de hoje". E Zaqueu não acredita no que está acontecendo, porque ele não se manifestou, ele só queria ver Jesus, mas Jesus ouviu.
Então Zaqueu começa a ser atendido à distância. Zaqueu começa a desenvolver votos esperançosos antecipadamente. Muda a maneira de pensar de Zaqueu, muda a maneira de sentir de Zaqueu, antecipadamente, única e exclusivamente pela maneira como Jesus falou com ele, pela maneira como Jesus olhou para ele. Pouca coisa aos nossos olhos, mas muita coisa para alguém que necessita. Às vezes, o que para nós é muito pouco, para alguém é absurdamente grande. E quando Jesus está na casa de Zaqueu, Zaqueu se ressente do ambiente que mudou, se ressente da presença de Jesus, que alterou todo o ambiente. E Zaqueu se vê tocado e vira-se para Jesus e diz o seguinte: se houve alguém a quem ele tenha proporcionado algum tipo de prejuízo um dia, ele vai restituir-lhe no triplo, no quádruplo. E o que Jesus diz? A paz entrou nesta casa no dia de hoje. Quando Jesus diz a paz entrou nesta casa no dia de hoje, Jesus está dizendo então o seguinte, que Zaqueu começa a se abrir para a interpretação de questões mais simples. Zaqueu começa a se abrir para começar a se desvincular do apego e envolvimento com as observações materiais, com as observações físicas. Quando Jesus diz que a paz entrou nesta casa no dia de hoje, Jesus está dizendo que o fator esperança se apresenta para Zaqueu, porque em razão do trabalho interno que começa a fazer, Zaqueu então passa a interpretar o que Jesus diz: olhai os lírios do campo, eles não tecem e não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória foi capaz de se vestir com tamanha beleza. É Zaqueu apresentando-se para um envolvimento diferente. É Zaqueu buscando aspectos esperançosos em razão da sua participação, porque não existe esperança sem trabalho. Quando Jesus diz buscai e achareis, Jesus está dizendo opere para que seja possível encontrar. Trabalhe, esforce-se de maneira sincera para que seja possível alcançar o resultado que tanto se busca, de maneira sentida, de maneira prazerosa, de maneira envolvente, de maneira verdadeira. Então, por isso que Jesus, em todos os instantes, tem aproveitado as oportunidades para proporcionar o aspecto libertador. Quando Pedro pergunta a ele como fazer para falar com Deus, o que é que Jesus oferece a Pedro? O ensinamento libertador, possuidor das esperanças contínuas. Por que me perguntas, Pedro? Senhor, as nossas vidas são muito difíceis, a situação é muito difícil, pesca-se hoje para comer hoje, não se tem expectativa, não se tem esperança quanto ao dia de amanhã. E o que Jesus diz para Pedro? Pedro, melhor seria se buscasse perguntar a Deus sobre o que Ele poderia te proporcionar de entendimento, de compreensão sobre os seus desígnios, sobre as suas vontades, porque Deus é Pai e Deus sabe o que é melhor para cada filho. E aproveita e ensina Pedro a orar, porque Pedro então pergunta, estimulado pelo auxílio de Jesus, envolvido em maiores esperanças quanto a ser atendido, então pergunta, mas como falar com Deus, Senhor? E Jesus começa então a ensinar Pedro a orar, dizendo a prece que nós conhecemos, Pai nosso que estás no céu e tudo mais. Então Jesus transmite esperança para Pedro, mas para que seja possível manter a esperança, há necessidade de se trabalhar. Trabalhar-se inclusive na fé, na crença, orando inclusive.
Orar é uma maneira de se trabalhar para que seja possível manter esperança. Por isso, então, é de fundamental importância que nos mantenhamos esperançosos, que nos mantenhamos trabalhando continuamente em benefício do próximo, trabalhando no bem como Jesus tem apresentado como sendo trava de segurança, para que seja possível, então, nos momentos difíceis, ouvirmos Jesus dizendo, como disse a Joana de Cusa, "Sê firme, eu estou convosco." E, naturalmente, que possamos ter, através da fé e na crença no nosso Senhor Jesus Cristo, a confiança naquele que tem oferecido as informações libertadoras, nos dizendo em todos os instantes, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim." Muito obrigado a todos, foi um prazer ter estado com vocês. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Forte abraço.